Fala aí, galera. Boa tarde, boa noite, bom dia. Seja bem-vindo a mais um episódio aí do Colóquio Estrutural. Hoje estamos no episódio 3. E claro, né, vamos falar um pouco sobre as notícias que marcaram essa semana. Obviamente, infelizmente, né, a gente vai falar sobre a notícia central, porque ainda estamos vivendo uma pandemia, então vamos estar falando sobre a doença, a Covid-19, mas dentro desse assunto tem outros assuntos que são muito importantes, a gente está debatendo aqui, informando também para vocês. E também no final, vamos falar também sobre o que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? O Whitson Witzel aí está prestes a ser preso, né? Será que ele vai ser preso? E é isso, né? Também vamos, obviamente, em cada final de episódio, vamos estar falando dos palpites da rodada, né? Do futebol carioca em si. E é isso, aqui estamos com o André Alves. E aí, meu amigo, como é que você tá? E aí, Pedro, tudo bem contigo? Eu tô de boas. Acabei de voltar de uma saída de campo, né? Deu pra relaxar bastante, ficar no meio do mato, que eu não fazia há um certo tempo. Então, tô zen, tô zerado aqui. Zero bala pra aguentar esse final de ano aí. É isso aí, para quem não lembra, né, ou quem não sabe, o André, nosso amigo aqui, ele é biólogo, né? A gente teve essa semana aí fazendo a sua pesquisa de campo, né? Procurando novas espécies nesse trabalho que ele faz, né? E é isso, André. E aí, cara, essa semana, e alguma notícia aí, cara, que te chamou alguma atenção? Eu acho que o que a gente pode mencionar é que outros países, né? No episódio anterior a gente mencionou que o Reino Unido começou a vacinar, né? Foi o primeiro no mundo. E agora a gente teve outros países começando a vacinar, né? Como a gente vai falar mais pra frente, né? Os Estados Unidos, o Canadá. Então isso já deixa aí dá pra gente ter um panorama, né? De como isso vai se desenhar para os outros países e como isso, né? Pode acontecer aqui no Brasil, já que a gente tem, né? Um panorama também de como vai ser o calendário de vacinação e como que isso vai chegar pra gente, né? Já emendando então, né, a nossa querida André falou sobre isso, vamos estar falando da Covid, né, e como é que está indo no mundo. E essa semana começou a vacinação nos Estados Unidos, enfim, começou. É, então, o primeiro americano, no caso, a primeira americana a receber a vacina foi a enfermeira, Sandra Lindsay, da cidade em Nova York. Então, já começando aí a vacinação nos Estados Unidos, e o Canadá também não fica para trás, o Canadá também já começou a vacinação, e uma assistente de um asilo médico foi a primeira a receber o imunizante. Vive naquela expectativa, né, cara, de estar começando a ser vacinados, mas ao mesmo tempo estão, ainda mais nos Estados Unidos, atingindo patamares, assim, de óbitos imensuráveis, né? Triste também, né? Pois é, Pedro, né? A gente vinha aí num ritmo bem animador, né? Dos casos baixando cada vez mais, né? Aqui no Brasil e no mundo, mas acho que com os casos baixando, as pessoas viram que já dava para sair, só que fizeram isso de uma maneira aparentemente bem errada, né? Porque os casos agora estão maiores do que nunca, né? Tanto os casos, né, de infectados quanto as mortes. E talvez isso tenha um pouco a ver com o discurso, né, dos governos, né, de cada país. Então é triste, né, a gente ver como que a situação está se desenhando, né? Mas que ao mesmo tempo, né, se a gente tem esse lado que não é tão bom, né, tem o lado das vacinas que a gente vai detalhar como a gente tem feito nos últimos episódios, né, que vem sempre dando, né, aquela dose de esperança, né, cada semana que passa. Lembrando que a vacina que o Canadá e os Estados Unidos estão realizando a imunização é a vacina da Pfizer, da BioNTech, que a gente mais falou aqui. Fizemos um episódio praticamente só dela, o passado, e o primeiro a gente falou sobre as vacinas em si. Inclusive, se você não escutou e quer saber quais vacinas, qual é o tipo de diferenças dela entre si, cada uma tem a sua diferença, né? E você escuta o primeiro episódio, que a gente detalhou bastante, como 30 minutos só falando sobre as vacinas, né? E é isso, né? Lembrando também, para tirar um panorama geral da Covid no mundo, né? Também temos aí que a União Europeia já se prepara para estar fazendo a vacinação, no caso da vacina da Pfizer, né? Em 27 países de forma simultânea. E também agora temos a notícia que o Chile também já aprovou a vacina lá, né? O órgão regulatório já aprovou a vacina lá, só está esperando o aval do presidente. Então, o mundo aí já se movimentando, né? Para já fazer a imunização do seu povo. E é isso, né? Então, falando sobre um pouco do mundo, vamos falar agora de Brasil, né? Que temos bastante notícias sobre o Brasil, né?
coisas polêmicas. Segunda-feira, o governo de São Paulo anunciou que mudou a estratégia em relação ao Coronavac. No caso, né, a vacina que está sendo feita, né, no Instituto Butantan, com a parceria da empresa Sinovac, mudou a sua estratégia, porque eles esperaram um pouco para enviar os dados, né, dos testes que eles fizeram aqui, para, em vez de fazer o registro emergencial, eles estão focando já na permissão definitiva da Anvisa. Né, André? O que você achou dessa estratégia? Você acha que realmente foi uma estratégia? Ou será que os testes que eles fizeram não demonstraram bons resultados? O que você acha sobre isso? Você que está um pouco familiarizado com esses assuntos. Eu acho, Pedro, né, a impressão que dá, né, como desde, né, tem um tempo já que o governo de São Paulo está se articulando, né, para começar a vacinação, talvez agora, como o governo federal começou a pensar, né, a agir de fato, né, com relação a, já publicou o calendário de vacinação, né, como ele já tomou alguma atitude, eu acho que o governo de São Paulo ele ficou um pouco mais cuidadoso, né, um pouco mais criterioso nessa questão da vacina também, né, esperando os resultados saírem 100%, né, como realmente deve ser, para aí sim começar a vacinação de fato. Né? Por mais que os resultados preliminares tenham sido bem promissores, né, eu acho que talvez eles tenham optado por esse adiamento, né, para ter uma certeza total. Eu confesso que eu fiquei um pouco ressabiado, porque eles falaram que iam entregar o resultado, se não me engano, no dia 15, então eles adiaram, né, falando que a estratégia deles é que eles consigam já registrar a vacina na Anvisa, né, de forma definitiva, para não passar daquela fase emergencial. Eu confesso que eu não entendi, eu esperava que eles demonstrassem o resultado, porque, cara, demonstrando o resultado, essa é a minha opinião, tá? Demonstrando resultados, olha, já temos resultado aqui, de tantas pessoas que tiveram o placebo e que não tiveram o placebo, tantos desenvolveram, tantas não, a vacina é eficaz e tal. Então, assim, eu esperava que eles fizessem, né, esse anúncio, só que não por estratégia, vamos ver, né? Uma hora eles vão ter que mostrar o resultado. Então, se for boa, então tem que esperar. Então, continuando aqui na esfera estadual, né, vamos para a cidade do Rio de Janeiro, porque o futuro prefeito do Rio de Janeiro, né, Eduardo Paes, nesta quinta-feira, fez uma live, né, na internet e disse que a imunização poderia já iniciar em janeiro. O que você acha disso, André? Você acha que tem condições? Olha, condições, acho que a gente está num momento que não depende só da gente, né? Então, por mais que o prefeito eleito aí, ele queira muito, né, começar essa campanha de vacinação, né, depende muito das vacinas chegarem, né? Ele estava em contato com o Instituto Butantan de São Paulo para saber como que ia ser essa logística. Então depende muito do Instituto ter as vacinas disponíveis, né? Dessas vacinas chegarem aqui no Rio e aí sim, de fato, começar uma vacinação efetiva, né? Seguindo o calendário que foi estabelecido. Você acha que o Eduardo Paes teve ele já está vendo esse problema? A gente também falou no primeiro episódio lá, sobre os planos sobre os planos de governo que ele está se propondo fazer pela cidade do Rio de Janeiro. Ele viu que ele não deixou de lado essa questão, ainda bem, né? É mais que obrigação dele olhar para a situação atual que a gente está vivendo, e ele está se demonstrando na realidade, na prática, que ele já está olhando. Acho que o povo carioca precisava em si ver uma resposta, né? A gente estava muito carente disso. O Marcelo Crivella, ele nem chegou a falar muito sobre isso, pelo menos eu não estava vendo muito, dando essa importância, até porque teve o processo eleitoral. Acredito que isso possa ter tirado um pouco o foco, mas, enfim, pelo menos Eduardo Paes já falando aí como futuro futuro prefeito do Rio de Janeiro, sobre essa importância. E vale salientar aqui o que ele disse, abre aspas, é muito importante que a gente tenha a cultura de entender esse momento difícil. Se Deus quiser, em janeiro a gente começa a vacinar. Ele também pediu o apoio da população para enfrentar o Covid e explicou que as vacinas são divididas em grupos. Abre aspas, vamos priorizar o pessoal da saúde, priorizar o servidor da educação, para que a gente possa voltar a ter aula para as nossas crianças. Tem um conjunto de desafios importantes, mas eu tenho a certeza que sem a parceria da população será impossível. Então, o Eduardo Paes já demonstrando aí que ele vai priorizar o pessoal da saúde e o pessoal da educação. O que você achou das pessoas que podem receber? Você achou que pode ser uma coisa certa, André? Já começar a vacinar o pessoal primeiro da educação, aliás, primeiro da saúde e depois da educação? Eu acho que sim, Pedro, porque essas pessoas são as que mais
estão expostas, né? Pessoal da saúde, porque eles estão na linha de frente, né? A todo momento combatendo, né? Recebendo as pessoas com Covid. Então, é nada mais do que justo que essas pessoas, que os profissionais da saúde recebam primeiro. E os professores, porque imagina você estar numa sala de aula fechada com 20, 30 alunos, e a gente sabe que a educação pública aqui no Rio de Janeiro, né, às vezes chega chegando a até 40. 50 pessoas, eu já tive sala de aula com 50 pessoas. Então você imagina um professor com essa quantidade toda de pessoas na sala, vindo de todos os cantos, né, dos bairros, e com pessoas que estão tomando cuidado, pessoas que não estão nem aí, né, para essa doença. Então os professores eles ficam muito expostos, né? Então também foi uma decisão muito acertada colocar esses profissionais da educação também, os professores, né, como um dos primeiros a estarem aptos a tomar essa vacina. Eu gostei também, eu gostei bastante dele ter lembrado o pessoal da educação, porque ser um professor, gente, a gente teve esse ano aí, eu acho que a maioria não gosta do sistema EAD, né, de estudar em casa, todo mundo tem muitas reclamações sobre isso, nem todo mundo se acostuma, né, e tem aquela questão da importância da criança estar na sala de aula, ter contato com outras pessoas, ainda mais quando a criança, né, está bem no início ali da sua trajetória de vida escolar, tem essa importância, né. Então, eu acho que ele acertou sim. Eu gostei particularmente, porque ele já está olhando isso com uma seriedade, já deu um prazo, né? Diferentemente do governo, que a gente vai falar, do governo federal, né? Que a gente vai falar mais para frente, ele já deu um prazo, né? Falou que em janeiro, já, se Deus quiser, no caso, foi a expressão que ele usou, já vai poder já estar fazendo a vacinação aqui para o nosso povo, né? Também vale lembrar que a Secretaria Municipal da Saúde do Rio de Janeiro respondeu, está sendo discutido, né? Esse plano está discutindo pela secretaria, já com a equipe de transição para o próximo governo. E, abre aspas, vale ressaltar que o plano deverá ser finalizado tão logo seja anunciada a vacina que será escolhida pelo Ministério da Saúde para imunizar os cidadãos. Então, eles estão salientando aqui que eles vão esperar, né, para que a vacina que for anunciada como uma vacina eficaz pelo Ministério da Saúde, para que ele já possa estar fazendo esse projeto já com o Eduardo Paes para imunizar os cariocas. E tomara que realmente em janeiro chegue, né? Às vezes a gente vê muitos políticos falando, né, os assuntos do momento só para aproveitar, né, a emoção, para o pessoal compartilhar, para ter engajamento nas redes, né? Então a gente tem que ficar de olho também se isso não vai ser só mais alguma coisa, né, para deixar, para iludir, né, as pessoas, né? É legal, né, que ele fala isso porque isso, né, dá um pouco de esperança para as pessoas, né? Mas não pode ser só falar sem ter nada de planejamento, né? Realmente é importante, né, como você falou aí, que tem esse contato, né, entre o governo atual e o futuro, né, nessa transição, para que isso seja feito de forma bem efetiva. Aqui vale lembrar também que o Eduardo Paes comentou que já vai fazer na próxima semana um anúncio do planejamento para o enfrentamento da Covid no município. Então, na próxima semana, aí, ele não deu detalhe, né? Mas disse que vai trazer esse plano, né, do enfrentamento da Covid no município do Rio de Janeiro. Que bom, né, cara? Então, vamos cobrar aí, esperar na próxima semana, ver o que o prefeito do Rio de Janeiro vai falar sobre como eles vão enfrentar a Covid aqui. Eu espero que ele possa ser bem iluminado para... Porque a gente tem pressa, né, André? Com toda medida que a gente faz agora, salva vidas lá na frente. Sim, com certeza. E é isso, né? Então, agora das notícias, né, sobre o Covid aí da esfera estadual, vamos olhar agora de uma forma nacional, né? Porque o governo lançou nessa semana o Plano Nacional de Vacinação. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, diz que a imunização contra a Covid deve começar em fevereiro, né? Ele chegou a questionar, para que essa ansiedade e essa angústia? Palavras do próprio ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Enquanto isso, né, o Brasil ultrapassa a marca de 7 milhões de casos confirmados e mais de 180 mil mortes. Complicado, né, André? Enfim, vamos falar aqui agora, né, sobre como vai funcionar esse plano detalhado, né, nacional de vacinação. Temos na primeira fase 29.909.040 doses, que vão ser distribuídas para os trabalhadores da saúde, pessoas com mais de 35 anos, pessoas com mais de 60 anos, que estão em abrigos ou casas de repouso, e os indígenas. Já a segunda fase da vacinação seriam em cerca de 44 mil doses, 830.716 doses, para as pessoas que estão na faixa etária de 60 a 74 anos,
E a terceira fase, ela ela tem, né, em torno de 26.590.034 doses para pessoas que estão com alguma comorbidade, né? Eles não detalharam aqui, mas, enfim, a gente tem uma ideia de quais são as comorbidades que, né, estão em evidências para as pessoas que estão na área de risco. E a quarta fase, que são cerca de 7.012.572 doses, né? Que vão ser para os professores, para a força de segurança, de salvamento e para funcionários do sistema prisional. E aí, André, o que você achou dessas fases? Você achou que foi justa a prioridade? Eu acho que sim, Pedro, né? Assim como a gente tinha falado um pouco atrás, né, do plano estadual aqui do Rio de Janeiro, né, do municipal, né, perdão, que vai priorizar os profissionais da educação e da saúde, é importante, né, ver que essas pessoas todas, né, os da educação e da saúde, eles também ficam em ambientes fechados, né, por muito tempo. E isso, né, Em contato, né? também, exatamente, em contato com essas pessoas, né? Então, não teria por que também deixar, né, essas pessoas que ficam muito tempo em asilos, né, e os presidiários, né, por mais que eles tenham cometido crimes contra a sociedade, né, tanto eles quanto os agentes penitenciários, né, que estão ali em contato com eles, né, podem ter, né, essa doença também. Então, é importante que todos sejam vacinados. A minha opinião sobre isso é que eles demoraram um pouquinho a fazer esse plano de vacinação, né? Em relação à prioridade, eu acho que não mudaria muito. Talvez os professores, como a gente estava falando antes, talvez eles podiam estar na segunda fase ali, sabe? Porque cada fase dessa vai durar um tempo. E falta esses detalhes ainda. Eles não anunciaram quanto tempo vai ter a primeira fase, ou quando vai começar. Ele diz que pretende começar em fevereiro. Mas tinha que ter tinha que ter mais detalhes sobre isso. Qual dia, em qual parte. Acho que cada frase, cada informação é importante para as pessoas já terem uma noção, sabe? Se prepararem melhor. Né? Eu acho que a E impressão que dá, Pedro, é um pouco também de que, né, não estava sendo feito nada antes, mas aí como passou a, né, surgir críticas de diversos setores da sociedade, né, das mídias, contra o governo federal de não ter nada feito ainda, parece que isso foi feito de uma forma muito rápida, só para apaziguar os ânimos, né, só para a galera ficar um pouco mais tranquila e eles mostrarem serviço, né. Então, né, demorou, né, agora eles estão lançando as datas. Então, talvez um pouco mais para frente, né, a gente espera que ano que vem a gente esteja com tudo bem planejado, né, tudo dentro dos esquemas para que, né, realmente de fato essa vacina chegue, né, e para todos, né, em todas as regiões do Brasil. sim, e você falou uma coisa importante, né, no que você disse, né, de que eles estavam meio que parados, né, sofreram bastante críticas, e aí eles quiseram dar uma resposta de imediato. Isso dá para ver exemplificado na fala que o próprio ministro deu, né? Para que essa ansiedade, para que essa angústia? Foi o que ele disse, né? Então, se ele não sabe, a gente está aí um dos piores países para enfrentar a Covid, a gente não testa a população, a gente faz política com vacina, com medidas eficazes, a gente não tem um consenso, uma liderança no sentido, nessa minha crítica, pelo amor de Deus. Enfim, então, é essa angústia que a gente está vivendo, a angústia de não ter um país que trata o vírus com respeito, não, com seriedade, né? É um país que não tem medida eficaz, que não testa a população, né? Que os profissionais da saúde estão trabalhando em ambientes totalmente precários em relação a... Não poderia estar nessa forma, né? Estamos no verão, gente, sabe? As doenças respiratórias, André pode me corrigir se eu estiver falando alguma coisa errada, ela piora, né? Ela se intensifica no inverno, onde as pessoas se recolhem, ficam em casa, com ambientes fechados. Então, estamos no verão. Então, isso mostra que o Brasil precisa de uma consciência, de pessoas estarem falando para as pessoas não pararem de usar máscara, sabe? Evitar aglomerações, se for para sair, para trabalhar, usar a máscara direitinho, enfim. Falta isso no povo, né? Falta essa educação também. Mas, enfim, continuando, né? Continuando aqui, então, ele também disse que será necessária uma assinatura de um termo de responsabilidade. Além de você... Enfim, e esse termo de responsabilidade vai ser só para uma vacina de uso emergencial. Então, a vacina que for aprovada em caso de uso emergencial, ela vai precisar de um termo de responsabilidade. Você vai ter que assinar um termo ali falando que concorda, que está sendo vacinado, sobre as possíveis complicações.
e as vacinas que já foram provadas definitivamente pela Anvisa, esse termo não vai valer. Porém, epidemiologistas também criticaram, né, a exigência do termo e afirmam que não faz sentido, cria uma barreira, abre aspas no caso, não faz sentido, cria uma barreira para que as pessoas não se vacinem, cria aquela suspeita, né, que não é necessária. Aí, no caso, quem disse isso foi Etel Maciel, epidemiologista. E é isso, né? O que você acha sobre esse termo, André? Um termo de responsabilidade para as pessoas se vacinarem, mesmo a vacina emergencial. Você acha que isso, na sua opinião, é uma coisa boa, benéfica? Enfim. Olha, eu acho que né, as pessoas estão acostumadas a só ir no posto, tomar vacina, preencher lá o papelzinho da vacinação e acabou. Então, eu acho que é um pouco complicado isso tudo, né? Porque a gente está vivendo uma onda muito grande, né, de pessoas anti-vacina, né, falando que a vacina vai causar efeitos colaterais, que vai mudar o DNA. O maior nível de besteira possível, tem pessoas falando sobre isso, né? Inclusive pessoas dentro do governo federal falando coisas desse tipo, né? O que é inadmissível, né, para um país do tamanho do Brasil, né, e que está entre as maiores potências mundiais. Então você já tem esse cenário, né? Então eu penso que colocar, né, esse termo realmente, como foi falado, né, pelos profissionais, né, estudiosos, né, pelos epidemiologistas, né, isso realmente pode causar uma desconfiança na população. Então, como já foi falado, né, se a agência reguladora aprovou, mesmo para uso emergencial, não teria por que ter mais um processo burocrático, né, de ter que assinar a vacina, de ter que assinar esse termo. Então, ao meu ver, também, né, seria um ponto desnecessário, né, já que essa vacina foi aprovada. Mas vamos ver se não é mais um daquele jogo que tem muito, né, o governo lança uma bomba dessas, né, alguma fala um pouco duvidosa, um pouco controversa, né, e espera todo mundo cair em cima, né, de crítica para poder retirar. Vamos ver se essa vai ser mais uma dessa jogada. Bom, continuando aqui as notícias, né, sobre esse assunto, já falou um pouco tempo atrás sobre o STF, né? O STF, que agora por 10 votos a 1, né, o Supremo Tribunal Federal autorizou medidas restritivas para quem não se vacinar contra a Covid. Ou seja, para os ministros, a vacinação obrigatória não é a imunização forçada. Eles entenderam que as medidas são necessárias, porque a saúde coletiva não pode ser prejudicada por uma decisão individual. Enfim, aí, né, o STF falando que, no caso, que a vacinação obrigatória não é uma imunização forçada, André. O que você acha sobre isso? Foi um tema muito discutido, algumas pessoas concordam da vacinação obrigatória, outras não. Qual a sua opinião sobre isso? Eu sei que é um pouco polêmico, mas o que você acha sobre isso? Então, Pedro, eu acho que com relação a isso, né, é bom a gente ter claro em mente que uma vacina obrigatória não quer dizer que você vai ser forçado a tomá-la, né? Então não vai chegar 2 policiais com um enfermeiro para te prender, né, te amarrar e você tomar a vacina. Não vai ser assim, né? A vacina vai ser obrigatória no sentido de que todos vão ter que tomar, né, respeitando o calendário de vacinação. Talvez isso não ocorra durante o ano que vem inteiro, né, porque a gente sabe da logística do Brasil, né, que é capaz de que não ter aí 210 milhões de doses para todo mundo, né, o dobro no caso, porque são 2 doses, né. Só que no momento que a pessoa deixa, né, por opinião pessoal, por convicção, enfim, né, no momento que ela opta por não tomar a vacina, ela não vai estar colocando em risco somente a saúde dela, né. Não é igual você, eu não vou tomar esse medicamento porque vai fazer mal só a mim, né. Isso está pondo em risco, né, a saúde da sociedade, da população como um todo, né, porque você pode transmitir, né, essa doença para várias pessoas, né, de uma só vez. Então, nesse ponto de vista, a obrigatoriedade ela tende a ser efetiva, né? E uma das medidas, né, que também foi discutida para poder, né, se as pessoas não querem tomar por livre e espontânea vontade, né, então a gente, né, o que está sendo discutido também, né, no plenário do STF é que algumas restrições sejam, né, dadas, sejam impostas a essas pessoas, né, porque realmente, né, a gente está num momento bem difícil, então a gente não pode, né, por uma opinião pessoal, colocar em risco a saúde de outras pessoas, né? Da mesma forma que a gente tem várias vacinas, né, que a gente tomou desde criança, né, e por conta disso elas não estão à tona, né, como o sarampo, poliomielite, diversas outras, né? A Covid é mais uma, né? E é interessante, eu fui ler um pouco mais sobre isso, e quem motivou essa ação, né, no STF dos pais não serem obrigados a vacinar as crianças foram um grupo de pessoas
né, que são adeptas do veganismo, né? Isso por conta de toda aquela questão das vacinas serem testadas em animais, né? Então esse grupo entrou com essa ação, né, para que essas pessoas que são adeptas do veganismo, elas não vacinem os filhos, né? Aí seria por uma convicção filosófica, né? Só que por mais que seja uma decisão delas, né, toda uma coletividade pode entrar em risco, né? Então é importante, né, que pelo menos essa exceção seja aberta, né, para essas pessoas, porque é importante que todos sejam vacinados e assim a gente volte à normalidade. Eu acho, assim, minha opinião. Eu acho que está acontecendo isso porque entrou num assunto de política, né? Porque sabemos que tem um movimento anti-vacina muito forte, né? Todo mundo tem o direito de não tomar. Mas é aquilo que tu falou, as pessoas precisam ter essa noção que vacina é eficaz coletivamente, entendeu? Se fosse, como tu disse, fosse um medicamento que você, eu tô com a doença Covid, mas eu não, se tivesse um medicamento eficaz, né? Eu não vou tomar o medicamento X porque eu não quero correr o risco de ficar com uma alergia. Enfim, aí é com a pessoa. Mas em termos de. As pessoas têm que ter consciência, na minha opinião, que elas precisam olhar para a sociedade e fazer seu papel. E, cara, a gente estava desde o início do ano, sabe, vendo até agora, né? Do início do ano até agora, com essa doença maldita, traçando as vidas das pessoas mais velhas. E pelo menos alguns amigos meus, pelo menos a minha bolha social clamava pela vacina. A gente nem sabia se existiria uma vacina até, né, existiria uma vacina, né? Muito menos até agora, esse ano. Então, assim, que bom que aconteceu a gente, que bom que a vacina está aí e que as pessoas pensam ter essa consciência. Eu acredito que só está sendo votado isso pela divergência, né, de pensamentos do governo federal, com a cúpula do STF, enfim, com outros demais órgãos, com os governos estaduais. Então, não precisaria disso se as pessoas tivessem uma coisa chamada consciência, entendeu? E, enfim, para falar do termo técnico, né, assim, não sou para falar, aliás, da medida, a vacinação vai ser tipo obrigatória para aquelas pessoas que querem provavelmente trabalhar, poder viajar, pode ser. Mas ninguém, como você disse, ninguém vai chegar na tua casa, vai arrombar sua porta e vai te vacinar à força, entendeu? Mas não deixa de ser, né, uma coisa para você ir lá. Ninguém, sei lá, igual você não tirar o título de eleitor, é uma apurreação, tem lugares que você não consegue fazer, enfim. Então, não precisava disso se as pessoas tivessem consciência, mas já que está tendo discurso político por trás disso, enfim, cara, até uma vacinação, questão de saúde pública está virando coisa de político, né? A gente falar meio que o óbvio virou uma questão política. Né? Isso é um saco. Mas, enfim, continuando. Uma outra decisão do STF, né, foi feita nessa quinta, com o ministro Ricardo Lewandowski, que autorizou os estados e municípios que importem e distribuem qualquer vacina contra a Covid com registro nas principais agências reguladoras internacionais. Ou seja, eles estão liberando aí, né, que os estados e os municípios possam fazer a produção e importação de qualquer vacina, desde que outras agências reguladoras, né, internacionais liberem a vacina para uso. O que você acha disso, André? Dá uma maior liberdade para que os estados e os municípios possam estar sendo independentes em relação a isso? Acho sem dúvida, Pedro, né? Ainda mais por conta do que a gente já falou, né? Do governo federal tá um pouco duvidoso, né? Nessa questão toda da Covid, né? Então, talvez com os estados e municípios ficarem um pouco mais independentes, né? Isso os deixa livre, né? Para estabelecer seus planos de vacinação, né? Cada um tem sua demanda. Então, é interessante, né? Eu não sei ainda se eu acho que assim, acho que para mim o ideal seria que o governo federal, né, estivesse fazendo tudo, né, tipo assim, vamos fazer isso, nós vamos vacinar tal pessoa em tal dia, né, tivesse encabeçando tudo isso. Só que como existe uma certa ausência, né, uma certa dúvida com relação a isso, né, então existe essa necessidade de dar aos estados e municípios essa autonomia, né. Novamente, é aquilo que eu disse, né? Acaba que não tem um consenso, não tem uma liderança forte para que esses casos não venham a acontecer. Como você disse, o ideal seria que o SUS, que estivesse sendo comandado pelo Ministério da Saúde, desse a tranquilidade, a autonomia para que essa vacinação ocorresse de forma igualitária. Porém, os governos estaduais, né, o próprio poder lá do STF não concorda com algumas medidas do governo federal, então por isso está tendo esse racha, essa briga, né, sobre esses assuntos. Tem que imunizar assim, tem que imunizar assado, tem que ter isso, tem que ser... Aí fica essa desorganização
E o STF dando, então, aí voz aos estados, os municípios, para terem independência, né, na relação da vacinação. O que é triste, porque não precisava disso, não precisava politizar uma coisa que é importante, sabe? Enfim, é lamentável, né, essa situação do Brasil. O Brasil que está sendo um dos países mais que estão demorando a ter algum tipo de medida, está ficando muito para trás. Sabemos que com essa doença, o tempo, quanto mais tempo você perde, mais vida você também perde. Então isso é muito triste, cara.